que ele seria apoiador do Inominável e seria o caos. Obviamente que seria só mais um para nossa infinita lista de memes dos órfãos da democracia. Mas ele teria arranjado umas boas confusões na web. Eu tenho um defeito muito grave, quer dizer tudo que eu penso. Ele engrossaria uma massa de maricona façada que se posiciona como exemplo de gay aceitável para os héteros. Em todo o seu tempo de vida, Clodovil foi um prato cheio para a população cis heteronormativa. Os héteros, né? Que usavam e usam até hoje, depois de morto, como exemplo do que poderia ser tolerável sendo gay. Contra cotas raciais, ou seja, Racista. contra a inclusão de imigrantes, ou seja, Xenofóbico. contra a legalização do aborto, ou seja, Misógino. e cristão de bem. E era contra movimentos políticos que lutavam pelos direitos dos LGBTs, ou seja, Homofóbico. Clodovil tinha eloquência na fala, tinha educação, leituras, instrução, era cosmopolita, multitalentoso e se valendo disso ele fazia as pessoas tomarem como verdade todos os absurdos que ele dizia em rede nacional. Suas frases e vídeos são citações até hoje nas redes e a gente vai ver alguns aqui e entender por que ele não é um exemplo do que a gente deveria ser ou seguir. E pensem que durante os acontecimentos dessas últimas eleições em que a gente teve a Cássia Kiss rezando terço ajoelhada no asfalto, filósofo defendendo a terra plana, médico famoso prescrevendo remédio de verme para um vírus mortal, ele certamente seria um nome de peso anti-vacina provavelmente, que tiraria da catacumba ainda mais esses velhos caquéticos e suas opiniões criminosas. Afinal, o que Clodovil deixou de herança para a comunidade e como seria se ele vivo estivesse? Gente, vamos descobrir isso tudo depois da vinheta. Bom, pessoal, esse é o Márcio, ele tem um canal intitulado Biquarentona. Eu vou fazer um comentário aqui, espero que bastante pertinente, porque o meu intuito não é, digamos assim, que o meu intuito não é desmerecer ninguém. Mas o Márcio é uma pessoa extremamente interessante, ele é inteligente, ele estudou. Se eu não me engano, se é que eu entendi bem, porque eu recebi esse vídeo e alguém me disse que eu precisava muito assistir e assumir uma postura em relação a tudo que ele disse. Bom, ele me parece não, ele é uma pessoa muito articulada, ele trabalhou em algumas grandes empresas, ele é uma pessoa que tem um grau de esclarecimento muito bom, aliás, ele defende muito bem a causa. E eu vou dizer assim que as posturas dele assim são prematuras, porque se ele se diz uma biquarentona, ele não tem 40 anos, porque se ele é uma biquarentona, quando ele nasceu, eu já tinha 20, porque eu tenho 60. Agora, o que difere entre ele e eu, a questão é a seguinte, eu tinha 20 anos na época, e eu convivi com o Clodovil, eu estive com o Clodovil. O Clodovil não tinha só esse lado negro que ele está pintando, quer dizer, ele está fazendo uma imagem do Clodovil totalmente distinta daquilo que o Clodovil realmente era, mas o Clodovil faleceu, né? O Clodovil morreu. Então, né, vamos jogar uma pá de cal? Eu acho que o Brasil tem essa falha cultural que, aliás, o Clodovil citava bastante. O brasileiro tem um problema de memória, mas o Márcio, ele não tem idade. Entendeu? Ele não tem autoridade para falar o que ele acabou de dizer, porque se ele nasceu nos anos 80, ele não tem conhecimento, vivência, conhecimento de causa para identificar quem foi o Clodovil do programa TV Mulher, por exemplo. Ele precisaria ter acompanhado toda a trajetória do Clodovil e ter ouvido tudo o que eu ouvi na minha adolescência.
eu tinha apenas 16 anos, eu era um adolescente suicida, perturbado, eu vivia numa família disfuncional, e o que me deu condições de ver que realmente a gente tem qualidades e que a gente tem talentos foi acompanhar diariamente o programa do Clodovil, que trazia alegria, trazia prazer. Olha, Márcio, talvez eu acho que a sua mãe ou a sua avó tenha um depoimento melhor para trazer para a gente, porque esse teu depoimento foi infeliz, porque você só conheceu o Clodovil depois que ele passou por uma série de coisas, as quais eu relato no meu livro Clodovil Hernandes, do palco aos bastidores. O Brasil mostrou para o Clodovil qual é a realidade dele também, não só a minha, que era submisso a ele e que tolerava com amor e carinho e atenção e dedicação, até porque eu, quando me coloco numa postura profissional, eu apenas trabalho e me dignifico por aquilo que eu recebo. Então, no meu livro eu conto exatamente todo o processo e o que foi de bom que eu absorvi do Clodovil. O Clodovil teve, sim, mensagens importantíssimas, que inclusive foram transformadoras, porque o Clodovil ele conseguiu inserir na mentalidade da população o que é ser patriota, o que é ser cidadão, o que é ser filho, o que é ser pai, o que é ser mãe. E eu não estou irritado, eu estou apenas tentando expressar de uma maneira mais clara para vocês verem que isso de certa forma me incomodou. Por quê? Porque vocês ignoram. Vocês não querem ler. Eu acho que você deveria, antes de ter produzido esse vídeo, buscado uma fonte. E existe uma fonte que justifica esse Clodovil que vocês hoje recriminam. Vocês esperavam do Clodovil aquilo que ele não se propunha a fazer. O Clodovil trabalhava para esta elite que está aí. O Clodovil, ele sobreviveu numa fase de ditadura, numa época em que as pessoas que frequentavam determinados lugares, como eu costumo citar alguns pontos da cidade, inclusive era uma casa noturna que se chamava Medieval. A polícia pegava os gays, as pessoas que frequentavam determinados lugares, mesmo lá sendo um lugar de luxo, as pessoas apanhavam na rua e muito. Era tudo muito escondido. Era tudo muito secreto. Hoje vocês têm a liberdade de fazer o que querem, viver como querem, mas não destruam a história do nosso país. Por favor, não desmoralizem o Clodovil. Eu tive uma amiga, olha, eu vou falar, só não vou citar o nome, porque eu acho que vai ser muito ofensivo, mas eu vou ter que falar. Uma amiga muito querida que disse pra mim, olha aqui o que o Leão Lobo falou do Clodovil. O Leão Lobo, a Rosana Herman, só que eu fui o primeiro. Eu, em 2012, postei um livro cheio de defeito que contava que o Clodovil bateu na mãe. O Ronaldo Expert foi lá e também disse, o Clodovil batia na mãe. Realmente, ele batia na mãe para não bater em você, para não bater em mim. Sabe, ele tinha as necessidades dele, e eu não vou dar spoiler aqui do meu livro para vocês não, porque vocês têm que se dar o trabalho de pesquisar, de ler, de saber, porque o meu testemunho, eu tenho autoridade para falar, porque o meu testemunho é ocular, entendeu? Aquele Clodovil que está no meu livro, ele tem alma, ele não é um copilato da internet, eu não copiei notícias. E esse Clodovil arrogante que vocês viram nas outras emissoras é o resultado daquilo que ele passou, daquilo que eu relato no livro. Porque o ser humano ele é produto do meio. Então, qual é a gratidão que o Brasil tem por ele? Como eu digo mesmo nas minhas divulgações, aonde está a Avenida Deputado Clodovil Hernandes? Sendo que muitas avenidas levam nomes de pessoas que a gente nem sabe quem é e que nem teve a importância e nem a dimensão de um Clodovil. Então, Márcio, amigo querido, admiro muito o seu trabalho e minha intenção não é diminuir o que você fez, mas te esclarecer para o seguinte, você tem muito o que saber sobre Clodovil. Como eu estava dizendo, eu tenho uma amiga que diz que eu defendo o Clodovil. Eu defendo o Clodovil? Eu conto todas as coisas que ele me fez, os traumas que ele me deixou e a forma que ele me mostrou de como lutar pela vida,
Porque baixar a cabeça é para os fracos. Eu aprendi a erguer minha cabeça e acreditar no meu talento através de todo o reforço emocional que eu tive com as palavras do Clodovil. E quando eu saí do Clodovil, eu saí como uma pessoa digna. Quando eu me desliguei da loja, que eu saí do ateliê na Cidade Jardim 43, eu saí dignificado. Por quê? Porque eu era fã do Clodovil, admirava o Clodovil e não queria sair de lá deixando qualquer rusga, qualquer mal entendido. Eu não queria deixar na memória do Clodovil a imagem de um garoto tolo, inconsequente, irresponsável, sem talento. E dizer que o Clodovil seria racista é o cúmulo do absurdo. Infelizmente, Márcio, nesse ponto você foi extremamente infeliz. Porque o que o Clodovil ensinou para o Brasil foi a brasilidade, o patriotismo. Agora, as questões pessoais do Clodovil estão todas no livro. A alma do Clodovil está no livro, que vocês não se importam, não procuram, não querem saber. Então, não sou contra qualquer tipo de movimento e eu acho que sexualidade, eu penso como ele, sexualidade é alguma coisa que interessa entre quatro paredes. Ele estava errado? Agora, supor que se ele estivesse vivo, ele seria o que há de pior na sociedade, aí você cometeu um grande erro, um grande equívoco, e isso me entristece, porque você não conheceu o Clodovil. Você não conheceu o trabalho do Clodovil porque você não tem idade para isso, e você não esteve com ele mais de 365 dias de um ano. Você não sabia qual é que era o sofrimento, qual é que era a solidão que aquele ser humano vivia, as dores que aquele ser humano sentiu e os momentos que eu tive vontade de pegar o Clodovil no colo e dizer, dorme. E eu não podia. Por quê? Por conta de uma ética profissional, porque eu era um subalterno, eu não tinha intimidade, e eu não podia me colocar no lugar de amigo, porque ele era meu patrão e eu tinha que respeitar como meu patrão. E tudo que ele me fizesse, eu respeitava porque eu me propus a trabalhar com ele. Eu me propus a tolerar todas as manias do Clodovil, até o ponto que elas deixaram de me afetar. E foi isso que me deu força para conviver com essa sociedade que a gente tem hoje. Porque nada do que está acontecendo nesse país me afeta. Porque eu não preciso de muitas das coisas que as pessoas querem, entre aspas, e eu me dignifico todos os dias. Porque todos os dias eu me supero para não cometer o erro que você cometeu. Tá bom? Eu te mando um abraço, eu peço que você reveja os seus conceitos, que você se aprofunde na questão e que não se prenda a compilatos da internet. Um abraço, meus queridos seguidores, me desculpem, mas realmente dessa vez eu fui praticamente obrigado a me manifestar, porque o Brasil precisa tomar um rumo. Essa internet, ela tem que ser mais cuidadosa, mais responsável, que dignifique as pessoas, porque no meu canal eu não venho para destruir ninguém. Não pretendo. Não gosto, porque todas as vezes que as pessoas tentam me derrubar, elas só me mostram o quanto eu sou capaz de me superar, lutar pelas coisas que eu quero e dignificar o meu nome, porque o dele, ele já se foi. Mas o nome dele tem que ser preservado. Por quê? Porque ele é um brasileiro e o brasileiro deveria ter orgulho, mas o brasileiro tem vergonha, porque eu não conheço ninguém, além dele, com o nome de Clodovil. Se você conhecer, se você se chamar Clodovil, diz pra mim de onde veio a inspiração deste nome e qual é a carga que você carrega. Esse é o Brasil que vocês querem construir? É isso mesmo? Então, vamos mudar esse país? Vamos cultivar o que tem de bom, porque já tem muita coisa ruim. Se a gente for colocar o mal em tudo que a gente vê, a vida acaba. Então eu me prendo às coisas boas, porque as coisas negativas não me destroem mais. Um beijo, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.